como é que vocês estão hoje? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao nosso IncluCast, em que a gente está sempre discutindo sobre diversos temas que envolvem esse conceito amplo que é a acessibilidade. Hoje a gente vai estar discutindo sobre as rampas, sobre os pisos táteis e sobre o tempo de semáforo, se ele é suficiente ou não para que todo mundo consiga atravessar a rua. E também a gente vai apresentar algumas propostas de intervenção nessa questão. Nós escolhemos o tema acessibilidade, pois achamos que este tema é de extrema importância ser discutido ao analisar as dificuldades enfrentadas e a falta de inclusão que pessoas que precisam dessa acessibilidade sofrem diariamente. Pensando nisso, achamos que é de suma relevância falar sobre esse tópico na vida urbana, mais especificamente nas ruas de Chapecó. É visível que a nossa cidade precisa de mais acessibilidade em vários pontos de circulação de pessoas. Oi, eu sou a Ana, e dentro desse tema do nosso trabalho, eu tô aqui para falar sobre o que é de errado com a acessibilidade na nossa cidade. Eu e a minha equipe, antes da gente começar a fazer a pesquisa sobre esse tema, a gente decidiu priorizar os principais defeitos com base na análise que a gente fez andando por Chapecó. Um dos principais defeitos com a acessibilidade de Chapecó são as calçadas irregulares e estreitas, e o que acarreta no nosso próximo tópico, que é o mau posicionamento dos pavers e também a ausência dos pavers em várias partes da cidade. Outro problema também são poucas rampas para dar acesso aos estabelecimentos, então pessoas que usam cadeira de rodas não podem ter acesso a isso. E também o problema dessas rampas, às vezes tem, só que a inclinação é errada ou também está mal posicionada em um lugar não muito acessível. Outro problema também é o pouco tempo para os pedestres nos semáforos. Claramente todos esses efeitos acarretam de forma negativa e é isso que o Ângelo vai explicar em sequência. E acaba que essas mazelas implicam em uma falta de inclusão, ou seja, uma exclusão social daquelas que precisam de recursos específicos para uma boa vida em sociedade, interferindo de forma negativa no bem-estar e saúde mental dessa parcela populacional. Agora eu vou falar um pouco sobre leis, projetos e tal. Separei aqui, por exemplo, a lei número 13.146, que foi criada em 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o artigo 4º desse estatuto, ele prevê claramente o direito à igualdade de oportunidades e proíbe qualquer tipo de discriminação contra as pessoas com deficiência. Ele regula os aspectos de inclusão do deficiente, descreve seus direitos fundamentais e prevê crimes e infrações administrativas que são cometidas contra os deficientes ou os seus direitos. E o projeto que eu separei para promover a acessibilidade foi daqui de Chapecó, o Programa de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, que começou em 2015 pela Promotoria de Justiça aqui da cidade, e dentro de um ano o Ministério Público conseguiu assinar mais de 160 termos para adequar todas as vias públicas e os imóveis aos padrões de acessibilidade que são ali, previstos pelas leis. Isso começou depois que muitas entidades de proteção de pessoas idosas ou com deficiência reclamaram sobre as calçadas e os meios de acesso que não eram apropriados e que estavam comprometendo a locomoção dos cidadãos. E também descumprindo a legislação e as normas técnicas que estão presentes na NBR 9050 da ABNT, que a Ana vai explicar um pouquinho mais depois. Pensando nessa problemática de Chapecó, a gente preparou 2 formulários no Google Forms para analisar como os chapecoenses se sentem diante dessa questão de acessibilidade. Um deles é do aspecto quantitativo, utilizado para analisar numericamente as informações, e o outro é de caráter qualitativo, que é utilizado para analisar aspectos mais subjetivos, mais pessoais. No nosso primeiro formulário, a gente vê pessoas portadoras de algumas deficiências ou pessoas que conhecem alguém que portam as deficiências estudadas. Além disso, a gente vê que muitas pessoas concordam que os recursos de acessibilidade em Chapecó são precários e que necessitam de mudanças, que o tempo necessário para a travessia da rua não é suficiente para todos e que um recurso de aumentar o tempo de travessia seria muito útil, principalmente para aquelas pessoas que necessitam de mais tempo por ter alguma deficiência. Além disso, a gente vê uma grande desinformação quanto à colocação dos pisos táteis na frente das residências, em que a maioria das pessoas considera que a responsabilidade para troca e regularização das calçadas é da prefeitura, mas na verdade é do proprietário do terreno. Além disso, as desinformações continuam quanto à inclinação da rampa, e além disso, a gente pode ver que os problemas de acessibilidade em Chapecó
são muito recorrentes e muito visíveis no cotidiano de muitas pessoas entrevistadas. Agora falando sobre os pisos táteis, eles são imprescindíveis, eles são fundamentais para orientar as pessoas com deficiência visual na cidade, para indicar os locais que elas devem seguir. E eles são de 2 tipos, o de direcionamento, que vai mostrar justamente, assim como o nome diz, ele vai direcionar a pessoa para onde ela deve ir, e o de alerta, que vai indicar se tem alguma coisa. E a responsabilidade de colocá-los na calçada, nos espaços, é tanto da prefeitura, tanto do proprietário do terreno. Caso seja um espaço público, aí cabe à prefeitura tornar o espaço mais acessível às pessoas com deficiência por meio da colocação dos pisos táteis, e ele também é de responsabilidade do proprietário do terreno, que deve colocar na sua calçada para que a cidade seja um ambiente acolhedor. Agora que a gente já discutiu a proposta dos pavers, a gente vai falar sobre a proposta das rampas. Assim, a proposta das rampas no geral, assim como dos pavers, é alcançar a acessibilidade, principalmente nos estabelecimentos. As rampas são tidas como obrigatórias por lei, como já foi citado antes, e também não pode ser feita de qualquer jeito, por isso que tem a norma NBR 9050, de 2020, se eu não me engano, que é um conjunto de regulamentações sobre o tamanho e a inclinação mínima e máxima das rampas. Além disso, se a rampa não cumprir com essas obrigações da NBR, os proprietários dos estabelecimentos podem substituí-las por plataformas, que seria uma forma muito mais viável e não ocupar muito espaço nos calçados. Então, pensando no problema que a gente trouxe sobre a questão do tempo de travessia nos semáforos, a gente resolveu fazer uma proposta de intervenção e a gente chamou de Inclu Company, que são cartões e pulseiras, os Inclu Cards e as Inclu Bands, que tem um sensor que, quando for passado nos semáforos, vai aumentar o tempo de travessia. Ele não vai parar ou não vai fechar o semáforo para você passar, porque isso seria inviável, mas se o semáforo estiver aberto e você considera que o tempo para você atravessar não é o suficiente, você passa o cartão e o tempo vai aumentar. Você pode fazer o cadastro para retirar o cartão, tanto pelo site, que chama IncluWeb, quanto na prefeitura. E para você poder retirar o seu cartão, você tem que apresentar documentos ou exames que comprovem a sua necessidade do recurso de acessibilidade. E esse recurso que a gente criou é para os seguintes grupos: as pessoas com deficiência visual, com deficiência física, com deficiência intelectual, com deficiência múltipla, pessoas com bebê de colo, pessoas com sobrepeso, gestantes e idosos. Nós esperamos que nosso público-alvo veja a nossa proposta como algo positivo e útil em suas vidas, para que assim tudo seja mais acessível e que essas pessoas sejam vistas com equidade e igualdade na sociedade, sem obstáculos ao acessar lugares que precisam ir. Também esperamos alertar esses lugares onde a acessibilidade é limitada, para que se policiem quanto a isso e façam algo que seja necessário para a melhoria desses locais, dando assim maior inclusão a pessoas que precisam dessa acessibilidade. Ok, mas como essas novas adaptações vão trazer benefícios no nosso meio social e para o bem-estar, não apenas nosso, mas principalmente das pessoas que necessitam desses recursos para ter uma boa locomoção na cidade? Então, primeiramente, os recursos de acessibilidade em geral, não apenas os comentados aqui, tornam a cidade mais democrática e inclusiva. As rampas em todos os locais indicados e com a inclinação correta facilitará a locomoção para as pessoas com deficiência física e até alguns idosos que usam bengala e têm dificuldade com os desníveis das ruas, degraus, essas coisas. Já em questão dos pavers, com a regularização deles em todas as localidades, permitirão que pessoas com deficiências visuais se locomovam com maior segurança. E por fim, o aumento do tempo previsto para a travessia tem como vantagem evitar acidentes nas faixas de pedestres. Todos os recursos de acessibilidade ajudam a derrubar as barreiras sociais existentes entre as pessoas com deficiência, que deixam de sair de casa muitas vezes por sentirem insegurança quanto à disponibilidade de recursos que terão para uma boa locomoção no meio urbano e, portanto, promover a equidade em nossa sociedade.